E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um vídeo aqui do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Era sapatão e agora sou viado. Eu sei que esse título deve ter despertado milhares de questões pra vocês, tipo, what? Mas calma, antes de começar esse vídeo, vamos recapitular. Eu sou uma pessoa trans não binária. Se você não tem ideia do que é trans não binário, eu vou deixar aqui nos cards, aqui no izinho, vai aparecer aqui em cima, um dos meus vídeos preferidos que eu fiz aqui no canal sobre não binariedade de gênero. Desde muito nova, com 10, 11 anos, meus colegas de classe, alguns professores e até pessoas da igreja viviam me chamando de sapatão. Sapatão, fancha, lésbica. Naquela época eu era muito nova, eu ainda não estava demonstrando interesse nem por meninos, nem por meninas. Meu único interesse era ouvir música, escrever meus continhos e jogar CS na Lan House. Apesar disso, os meus coleguinhas da escola faziam questão de encher o meu saco, achando que eu era sapatão e falando isso pra mim, talvez pela forma que eu me vestia, pelos meus trejeitos, pela forma que eu falava, né? Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas são os pequenos estereótipos que as pessoas criam sobre a comunidade LGBT. Eu fui uma criança que literalmente eu não me importava muito com as coisas ao redor. Eu sempre fui uma criança muito isolada, né? Eu lido com depressão desde os meus 6 anos de idade. Depressão infantil é uma coisa que realmente existe. E então eu sempre fui uma criança muito isolada. Eu nunca fui de me apegar, de fazer amizades muito fácil, né? E nem de me importar. Então, durante esse período, as pessoas me chamavam de sapatão e eu geralmente eu não rebatia, eu não ficava ofendida. Eu simplesmente cagava, né? Até porque era um período em que eu também xingava os outros. Não de sapatão, nem de gay, nem nada disso, mas xingava as pessoas de feio, cabeção, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer característica da pessoa e tal. E às vezes até praticava bullying sem perceber. Isso particularmente não me afetava num nível consciente. Eu sempre fui isso aqui. Eu sempre gostei de usar roupas tidas como masculinas. Beleza, e aí eu entrei no ensino médio e essa provocação continuou, né, de ser chamada de sapatão, de ter minha sexualidade questionada, até chegar ao ponto insustentável em que passou de ser apenas colegas de turma pra virar coisa de coordenação. Porque minha mãe chegou em casa e veio questionar minha sexualidade, coisa que a minha mãe nunca tinha feito. E eu tomei um susto, foi tipo, como assim? A coordenadora pedagógica falou coisas pra minha mãe que fez minha mãe chegar em casa questionando a minha sexualidade, sabe? Tipo, what? Eu sempre tive admiração por mulheres fortes, independentes, e isso era uma coisa que me inspirava diariamente, tanto que a maioria dos meus ídolos são mulheres, né? E eu admirava mesmo professoras e, enfim, as quais eu admiro muito até hoje, sabe? Mas era uma relação de admiração mesmo. Aconteceu essa treta na escola. Isso foi no primeiro ano do ensino médio e literalmente fez da minha vida um inferno. Talvez esse período tenha sido uma das maiores crises de depressão que eu tenha tido. Foi horrível e fizeram da minha vida um inferno. Só isso que eu vou dizer. Quando foi em 2013 foi quando eu assumi publicamente. Publicamente não, né? Para algumas pessoas que eu era uma pessoa trans não binária. Eu só fui assumir publicamente mesmo, assim, de postar na internet, foi em 2015. E a partir do momento que eu falei que eu era uma pessoa trans não binária, algumas coisas engraçadas começaram a acontecer. Não a título de bullying, né? Não era o mesmo estilo que era no ensino médio e no fundamental. Mas as pessoas começaram a falar das minhas características de me vestir, de falar, de gesticular, como de uma pessoa viada. Então acontecia muito, até minha própria mãe começava a falar, você é muito viado. A minha irmã ficava, você é muito viado. E colegas, e ficava falando que eu era muito viado. E ficava tipo, what's happening? Tipo, caramba. E era muito engraçado, porque assim, não era uma questão de bullying, mas era uma frase constatando que eu tinha características, vamos dizer assim, desses estereótipos de um homem gay. E deu um bug, assim, porque ao longo da vida as pessoas me trataram como sapatão, ou seja, como as características de uma mulher lésbica. E quando achavam que eu era
menina. E aí, a partir do momento que eu falo que eu não sou menina, as pessoas começam a me tratar como viado. Então, eu fiquei muito perdida nisso, né? Significa que se eu fosse menina ou se eu fosse menino, de qualquer forma eu não me encaixaria nos padrões de heteronormatividade, né? O que é ótimo, porque nunca me chamaram de hétero e isso. Muito bom, que bom, né? Sou LGBT de corpo e alma, não importa onde as pessoas acham que eu estou, né? Isso acontece também quando as pessoas têm uma leitura social minha, que eu falo também nesse vídeo sobre trans não binários, sobre o que é leitura social. Quando as pessoas me leem como menina, elas acham que eu sou sapatão. E quando as pessoas me leem como menino, elas acham que eu sou viado. Inclusive, aconteceu uma situação muito chata comigo. Logo depois da eleição, né, depois que essa tragédia aconteceu com o Brasil, eu tava no ponto de ônibus à noite e um cara achou que eu fosse viado, um desses bolsominions, e ele veio tentar me atacar, né, não fisicamente, tá? Pelo menos não deu tempo, né? Ele veio me xingando, falando que eu era viado, que eu tinha que morrer. E aí, quando eu virei pra ele, tipo, o quê? Que eu não tava entendendo o que ele tava falando, eu fiquei, tipo, perdida. E aí, quando eu virei pra ele, eu acho que ele viu que eu tinha protuberâncias na área dos seios, e ele viu que eu não era viado. Aí ele continuou andando, porque ele tava vindo na minha direção. Então, talvez se ele continuasse achando que eu era viado, ele fosse me agredir, né? E eu estava parada num ponto de ônibus. Eu não estava gesticulando, não estava cantando, não estava falando, não estava beijando uma pessoa. Eu estava parada num ponto de ônibus. É realmente um medo real, que eu falei lá no outro vídeo. Se eu sou lida como mulher, de acharem que eu sou sapatão, se eu for lida como homem, de acharem que eu sou viado. Não que nenhum desses termos me ofenda, mas nem que ser sapatão ou ser viado seja algo ruim. Mas pelo risco que a gente sabe que mulheres lésbicas e homens gays, principalmente as mulheres lésbicas bofinhos e os homens gays efeminados, têm de sofrer violência na rua, de sofrer discriminação. É o que eu digo, não que o termo seja o problema, mas o contexto e a forma como está sendo usado, né? Você percebe quando uma pessoa fala assim, viado, por exemplo, eu chamo todo mundo de bicha e viado, né? Viado, viada, bicha, tudo e tal, né? Mas não de uma forma pejorativa, sabe? E quando a pessoa, geralmente que não é do meio, usa esses termos, geralmente ela tá usando de uma forma pejorativa, né? De uma forma de tentar diminuir a pessoa, como se ser sapatão ou ser viado fosse algo menor. Quando uma pessoa do meio, um garoto gay chama um outro garoto gay de viado, né, na amizade e tudo e tal, geralmente não é um termo pejorativo. A gente tá usando esse termo com outro significado, essa de ressignificar as palavras, né, de tirar o poder que elas têm de nos machucar e dar um poder que elas têm de nos exaltar e celebrar quem nós somos. Eu fiz esse vídeo todo apenas para dizer que a gente precisa parar de ficar fazendo estereótipos. E o que eu ia voltar era essa questão de ser chamada de sapatão ao longo da minha vida, não ter me afetado num nível consciente, mas num nível inconsciente. Então, quando eu cheguei nessa idade de começar a prestar atenção, né, nos meus sentimentos por outras pessoas, né, do que eu sentia por meninos ou meninas, eu não pensei, eu assumi, né, eu pressupus por todos esses anos de pessoas falando que eu era sapatão, que eu fosse sapatão, né? Então, as pessoas não me deixaram ser criança, as pessoas não me deixaram ser adolescente, as pessoas não deixaram eu entender quem eu era por mim mesma. As pessoas me impuseram, né, que eu era algo e eu meio que achei que era o que eu fosse durante muito tempo. Eu nunca me senti confortável dentro desse espectro de me ver como uma mulher lésbica. Isso nunca me fez bem, isso sempre me fez muito mal. E por um tempo eu achava que era por causa da religião, por causa de questões de igreja, que eu era de igreja nesse período. Mas hoje eu vejo que também era pela questão de igreja, mas também porque eu não era aquilo. Então não fazia sentido pra mim eu estar naquele espaço, né, dentro daquela letra, que não me contemplava, né? Ser lésbica é algo que eu não sou. E eu tenho muito orgulho de saber quem eu sou e de amar quem eu sou hoje, né? Apesar de tudo que eu vivi, né? De todas as leituras sociais que as pessoas têm de mim, eu continuo sendo aquela criança que nunca se importou, né, com o que tá acontecendo ao redor.
Existem tantos casos de pessoas que não eram LGBT e foram confundidas com pessoas LGBT e foram agredidas fisicamente, emocionalmente e algumas até fatalmente, sabe? Então, a gente tá vendo que a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, enfim, faz mal pra toda a sociedade, porque a gente fica criando estereótipos e querendo encaixar pessoas e achando no direito de agredir e até matar uma pessoa por ela não ser o que você esperava que ela fosse. Acho que esse é a grande conclusão dessa minha experiência, né, de ter sido, ser lida como sapatão, ser lido como viado, é que a gente precisa parar de botar as pessoas em estereótipos. E mais do que isso, a gente precisa respeitar as pessoas da forma como elas são, da forma como elas se vestem, da forma como elas gesticulam, né? Independente se elas são ou não LGBT, né? E principalmente se são, né? Então, deixa as pessoas serem sapatão, deixa as pessoas serem viado, deixa as pessoas existirem. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não deixa de curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram. Aproveita e também se inscreva no nosso SoundCloud para ficar por dentro do nosso podcast. É isso, galera. Beijo!